Olá, o meu nome é Sandra. Eu moro na cidade de Guaxupé, Minas Gerais, e hoje eu vou dividir com vocês um relato que aconteceu no ano de 1975 com a minha família. Na época, eu tinha 8 anos de idade, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite. Estávamos todas reunidas na sala assistindo TV quando uma irmã minha, que hoje já é falecida, chegou da rua e foi para a cozinha. Ela tinha uma sensibilidade muito grande para o sobrenatural. Então, ela voltou da cozinha e disse assim: "Olha, não é bom que deixemos a casa aberta." A minha mãe olhou para ela e perguntou por que a casa não pode ficar aberta. Ela simplesmente respondeu: "Não, não é bom que a casa fique aberta, não podemos deixar a casa aberta." A minha mãe se estressou com ela e foi perguntando logo: "Fala o porquê de não podermos deixar a casa aberta, me explique." Então, a minha irmã disse a ela que havia um homem no quintal, no meio da horta. A minha mãe tinha um quintal muito grande e ela tinha várias plantações além de um pomar. Era época de milho e a minha mãe havia plantado bastante. Então, a minha irmã disse que havia um homem ali parado no meio do milharal. A minha mãe era muito pequenininha, mas era uma mulher muito destemida. Então, ela rapidamente passou a mão em uma foice e desceu a escadaria abaixo, indo em direção à horta. Ela já desceu quebrando tudo que havia ali, quebrou todos os pés de milho e a minha irmã foi junto. Elas quebraram tudo, revistaram todo o quintal e não acharam nada, não viram absolutamente nada e nem ninguém. Depois de muito procurar e nada encontrar, a minha mãe voltou e a essas alturas a horta já estava toda destruída. Ainda sem entender muita coisa, a minha mãe juntou a foice, subiu as escadas e, neste momento, um pé de laranja que ela tinha ali no quintal, que era dessas laranjas de fazer doce, ele se estremeceu todinho. Ele foi chacoalhado, literalmente. Porém, não havia nada e também não havia ninguém ali. Nesta hora, a minha mãe ficou toda arrepiada. Ela terminou de subir as escadas, entrou para casa, fechou a porta e fomos dormir. Mas fomos dormir pensativas. O que poderia ser aquilo? O que era aquilo? Quem era aquele homem que estava no quintal? Na manhã seguinte, recebemos uma ligação de São Paulo nos informando que um sobrinho da minha mãe havia falecido na noite anterior. Este seu sobrinho, ela viu ainda bebezinho. Na verdade, ele não a conheceu, ele era especial. Mas diziam que ele tinha muita vontade de conhecer a minha mãe. Então, deduzimos que aquele homem que a minha irmã viu no quintal na noite anterior era, na verdade, o sobrinho da minha mãe, que tanto quis conhecê-la em vida, mas não conseguiu, que veio despedir-se dela. Eu acredito que, mesmo ele não tendo conhecido a minha mãe em vida, ele sentia por ela um amor que somente as pessoas verdadeiramente especiais conseguem sentir, e ele não quis ir embora sem se despedir dela. Quem dera que todos nós soubéssemos amar dessa forma. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu moro em São Carlos, São Paulo. Tenho 66 anos e podem me chamar de Almeida. Eu quero contar para vocês algo que eu vi em uma noite dessas, ou melhor, em uma madrugada dessas.
Eu trabalho no centro da cidade durante a noite, entre as 22 horas e as 6 da manhã. E em uma madrugada dessas, quando eu estava voltando para casa, eu tive uma surpresa. Eu estava voltando com o meu Corsinha pela Marginal, quando cheguei na altura da Savenhago, perto da Rosário, na esquina com a Totó Leite. E vi que o negócio correu como se fosse fogo no meio da pista, atravessou de um lado para o outro. Eu já ouvi falar muita coisa, já ouvi até da lenda do tal do corpo seco. É o corpo seco, uma criatura que dizem que fica na região e apavora as pessoas. Mas dessa vez eu acho que eu consegui ver o próprio bicho. Era estranho, pegava fogo, uma criatura esquisita. Eu vinha com meu carro, quando a um quarteirão mais ou menos, o cara passou. Eu fixei os olhos para ver, mas eu não acreditei. Ele queimava vivo. Ele estava vestido, usava um chapéu e quando viu o carro se aproximar, ele continuou atravessando e não teve medo de ser atropelado. Eu diminuí a marcha e fui andando devagarinho. Eu voltei, fiz o retorno porque aquilo era estranho demais e vi quando aquilo atravessou e continuou andando por aquele mato que margeia a chacrinha onde as pessoas costumam levar os cães para passear e foi embora. A sua luz era a única referência naquela grande escuridão. Eu margeei a rua Luiz Inácio da Silva para ver se achava o rastro da criatura, mas eu não consegui nada. Foi uma loucura. Para mim, aquilo era o próprio capeta. Você quer saber se eu tive medo? Claro que eu tive muito medo. A minha mão ficou trêmula e o medo tomou conta de mim. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas em toda a minha existência. Foi um negócio de louco. Eu cheguei em casa e acordei a minha mulher para contar a ela, e ela falava que nunca tinha me visto pálido daquele jeito. Eu posso garantir a vocês que o que eu vi foi muito real. Boa noite.